Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, e vamos dar continuidade então ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Então, aqui onde nós paramos, agora são as considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. E eu falo sempre que o Livro dos Espíritos é guiado pelo número de perguntas. Então nós paramos agora seria o número 59. Só que esta, onde está numerado como 59, não é uma questão, né? não é uma pergunta, mas sim é uma explanação. Tá? Então nós vamos lendo aqui, fazendo comentários sobre essas explanações das considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Se não der para ler inteiro aqui, né, e comentar inteiro, a gente divide, no próximo continua. Então vamos lá, número 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. O que ele está dizendo aqui, meus amigos? Ele está fazendo uma comparação. Depois que nós falamos aqui da pluralidade dos mundos, da criação dos homens, de Adão, então ele está fazendo essas considerações. Então ele está dizendo aqui que não quer dizer que a ciência está longe dos textos bíblicos. A questão é alegoria. A questão é como traduzir isso dentro do contexto da ciência. Lembra que nós falamos lá no outro vídeo? Não dava para Deus chegar lá no tempo de Moisés e dizer, Moisés, escreve aí na Bíblia. O homem é feito de células, é feito de átomos, o homem veio daqui, dali, evoluiu. Não seria possível fazer isso, porque iam trucidar o Moisés na época, né? Que o povo ainda era muito bárbaro para entender essas coisas. Vamos lá. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E todavia a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar a sua própria razão. Anátema é, como eles falam, é um tipo de heresia, né? Então vejam, ele está dizendo aqui que mesmo quando as pessoas começaram a questionar a situação do movimento da Terra, porque a igreja pregava antigamente, né? Acho que lá na Idade Média, né, mais ou menos, que na verdade o universo girava em volta da Terra, que o Sol girava em volta da Terra e não o contrário. Então eles acreditavam que tudo se movia em função da Terra. Por quê? Porque Deus criou a Terra, colocou o homem na Terra, né? Então se baseavam muito dessa forma. E houveram perseguições àquelas pessoas que disseram que era o contrário. Ah, não, é a Terra que gira em volta do Sol e a Lua gira em volta da Terra, né? Então, coitado do Giordano Bruno lá e outros, né? Então, vamos seguir adiante aqui. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos, antes da era cristã, ou seja, antes de Cristo. Ele está dizendo aqui que a Terra foi criada 4.000 anos antes de Cristo. Antes disso, a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que 6 dias da criação indicam 6 dias da criação, que está na Bíblia, indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Ou seja, aqueles 6 dias que falaram da criação e aí no 7º Deus descansou, cada dia podem ser milhões de anos, né? Que foi uma alegoria da criação.
Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato também constante como aquele do movimento da Terra e que a teologia não pode se recusar a admitir, prova evidente do erro em que podem cair os que se têm a letra das expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Ou seja, a mensagem que estava ali, os homens interpretaram do jeito que queriam, né? Muitas pessoas de forma literal, outras de uma forma mais alegórica, e isso assim foi variando. E eu sempre insisto a dizer para vocês, numa época tal qual foi escrita, tal qual foi traduzido os pensamentos, os entendimentos, não poderia ser de uma forma diferente, gente. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo as leis das forças da natureza em alguns milhões de anos. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Ou ele está dizendo aqui exatamente isso. Deus fez a evolução, Deus planejou o relógio, criou o relógio que desenvolveria a natureza e a evolução. E esses dias, esses 6 dias, na verdade foram períodos de milhões de anos divididos, tá? E se foi dessa forma que Deus criou o mundo em milhões de anos? E se Deus planejou toda a nossa evolução? Isso tiraria de Deus a sua glória, o seu poder? Por quê? Porque, não, a gente gosta como diz na Bíblia, né? Eu quero que seja assim. Para Deus ser poderoso tem que ser assim, ó. Criei a terra, um estalo de dedos, né? Ou criei em 6 dias, né? Para não ser exagerado, né? Então, não tira em nada o poder de Deus. E ele repete aqui, né? Não, evidentemente seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer-se a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nos-la mostra sobre um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. Deus não fere as leis que Ele mesmo criou para a natureza. Isso não tira de Deus a divindade, porque, na verdade, o que nós queremos é que Deus seja como nós definimos, né? Nós descrevemos, nós dissemos que é assim, dessa forma. Mais uma vez, a minhoca querendo dizer como é que o ser humano deve ser e como é que o ser humano pensa. Então, na mesma proporção da minhoca para nós não podemos dizer como Deus deve pensar, como Deus deve agir ou como Deus pensa. Então, vamos à continuação. A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em um último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano de 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra um grande cataclismo anterior à aparição do homem, antes da aparição do homem. Atendendo que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria sobre o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para o outro, se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana. Então, se reconhecerá que sobre esse ponto, como sobre os outros, o texto bíblico é uma alegoria. Tá? A questão do dilúvio, né? Como ele falou aqui, que foi citado em 1654, imagine para um homem simples que estava construindo uma arca, né? Num lugar
muito recluso, um homem que não conhecia o mundo, nunca havia viajado, nunca peregrinou. Aconteceu uma enchente, uma grande enchente. Para ele, aquilo aconteceu no mundo, né? Dentro do espaço que ocorreu, era o mundo dele. Então, seria muito fácil acreditar que aquilo ocorreu no mundo inteiro. Assim como ocorrem enchentes aí em cidades, em lugares, né? As pessoas, para ela, destruiu o mundo delas, mas aconteceu localmente, tá? E a gente sabe que no mundo inteiro já ocorreram diversos dilúvios, de enchentes, de vulcões, terremotos, maremotos e uma série de situações. A questão é de saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite mais confundi-los e, do momento em que se encontrem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis e seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos de criação. Ou seja, para quem já aceitou que a Terra o universo não gira em volta da Terra e que na verdade é o contrário, o que seria aceitar que o dilúvio não cobriu a Terra inteira, né, gente? A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois de toda a raça humana, que toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posterioridade de um único homem pudesse se povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo do mais alto grau de desenvolvimento intelectual ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, que é mais contrário a todas as leis antropológicas. Então vejam, se tem essas datas aqui que ele citou no livro, só 600 anos, né? Imaginem que nesse pequeno período, culturas gigantescas como a indiana, a chinesa, não poderiam se desenvolver em tão pouco tempo. E os próprios registros deles datam de uma antiguidade muito maior aos registros bíblicos. Então, gente, não tem como, de forma racional, aceitar, né, que nós temos tão pouco tempo dentro da ideia que não é nem cristã, é a ideia pregada pelos hebreus aqui, né, que a Terra tem tão pouco tempo, que os homens surgiram há tão pouco tempo. Imaginem os chineses rindo de nós, tendo os registros deles de milhares de anos, de dinastias tão antigas, e nós aqui dizendo, a gente veio aí há 4.000 anos, né, que a Terra foi criada. Não tem condições, gente, de aceitar. Então nós temos que entender, aceitar que existem as alegorias, que o homem naquela época em que escreveu a Bíblia, em que escreveu esses registros, ele não tinha condições de datar, ele não tinha condições de entender. Se nós hoje temos ainda dificuldade em datar certas coisas, certos fósseis, certas civilizações, imagina o homem daquela época sem computadores, sem equipamentos, sem técnicas, sem estudos, simplesmente cogitando em sua mente mensagens que vinham de forma mediúnica. A diversidade das raças vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem sem dúvida modificações nos caracteres físicos, mas se conhece
até onde podem chegar as influências dessas causas, e o exame fisiológico prova que há, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades. Ora, para que houvesse cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Olha como Kardec era inteligente e entendia a situação da evolução. Como que nós vamos explicar que existem raças diferentes se nós estamos dizendo que todos vieram de um homem só, um único, né? Então não tem como. Como se admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, que as origens são diversas, que vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado em região ainda desabitada o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental, em que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Então Kardec está fazendo uma associação, né, que nós não devemos ser radicais, usando a religião como radicalismo, fazendo manipulação do evangelho, das histórias bíblicas, para atestar uma veracidade que há muito já foi quebrada, muitas situações já foram modificadas e reinformadas pela ciência. O que nós podemos é compreender que o homem naquela época, na sua ignorância, no seu entendimento, traduziu de uma forma e que nós podemos isso associar aos nossos estudos modernos sem tirar disso, né, o valor da divindade. Isso é uma questão de racionalidade, de bom senso. Então, meus amigos, o estudo de hoje ficou muito além, muito mais comprido, mas vamos deixar assim mesmo, né, com mais tempo para pelo menos finalizar essa parte. No próximo vídeo continuamos no capítulo 4, Princípio Vital, pergunta número 60. Até o próximo vídeo de estudo de O Livro dos Espíritos.